Manifesto. A grande farsa. O Deus que é tudo e a mentira de Satanás. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7, original hebraico. Começamos com aquilo que a religião nunca teve coragem de pregar. O próprio Deus declara que cria o bem e o mal. No hebraico original, a palavra usada para mal é Ra. Ra, que significa mal, destruição, desastre, aflição, calamidade. Não foi o diabo, foi Deus. A invenção de um inimigo para sustentar uma estrutura. Não existe Satanás como a igreja prega. Não existe diabo com tridente lutando com Deus. No original, Ha-Satã significa apenas o adversário. Um papel judicial dentro da corte celestial, sob o comando de Deus. Não é um ser rival. No livro de Jó, capítulo 1, o tal Satã entra na presença de Deus como servo autorizado para cumprir um teste. Mas o que a religião faz? Ela diz que Jó foi atacado por Satanás. Mentira, Deus autorizou. Deus ordenou. Deus estava por trás de tudo. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Jó 1:12. Judas não foi possuído, foi consumido pelo próprio ego quando a religião diz que Satanás entrou em Judas. Ela cria mais uma fábula para fugir da responsabilidade humana. Na verdade, o que aconteceu foi decisão interior, ego ferido, ambição disfarçada de piedade. E depois do bocado entrou nele o adversário. João 13:27. Tradução do grego Iselfen Isekinon no Satanás. Mas isso não era possessão. Era o ego de Judas agindo conforme seu desejo distorcido. Judas esperava um Messias político. Quando percebeu que Jesus não era esse tipo de líder, decidiu entregar, para forçar a mão de Deus ou por pura decepção. Quem dominou Judas foi o próprio coração rebelde. Pedro também não foi dominado por Satanás quando Jesus diz a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás. Mateus 16:23. Ele não estava falando com uma entidade do inferno. No original grego, o pagiopíssumo Sataná, literalmente, vai para trás de mim, adversário. Pedro queria impedir que Jesus fosse crucificado, mas Jesus sabia. Era o ego de Pedro falando. O medo, o afeto desequilibrado, a ignorância. Jesus respondeu ao ego disfarçado de cuidado: Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A farsa religiosa, títulos, cargos e vaidade. Aqueles que se dizem apóstolos, profetas, pastores, sabem da verdade, mas não dizem porque perderiam o controle. Perderiam os membros, perderiam os dízimos, perderiam os aplausos. O verdadeiro apóstolo era perseguido, pobre, rejeitado, espancado, crucificado. O de hoje anda de jatinho, exige tapete vermelho e vende unção. É ridículo, é vergonhoso. É heresia institucionalizada, Jesus disse. O maior entre vocês será o servo. Mateus 23:11. Mas nas igrejas o maior é o mais rico, o mais aplaudido, o mais adorado e o mais mentiroso. As possessões e os exorcismos. Só mais um show. Religiões vivem de gritaria, encenação, manipulação. Gritam: sai demônio na fogo, fogo na profetiza, irmão. Mas nada muda, porque não há demônio algum ali. O que existe é ego, trauma, emoção reprimida, culpa e programação mental. Jesus nunca fez espetáculo. Ele curava com uma palavra, em silêncio, com autoridade. Hoje fazem shows espirituais para entreter a carne e manter a ilusão. Deus não é um protetor de elite. Ele é tudo religiões dizem. Foi Deus que me protegeu do mal. Mas esquecem que Deus é também o que cria o mal. Ele não barganha. Não funciona com promessas. Não é movido por campanhas de 7 semanas. Deus já fez tudo. Ele colocou lei de causa e efeito. Se você planta mal, colhe dor. Se você planta verdade, colhe luz. Simples, justo, sem superstição. O homem não quer a verdade. Ele precisa de um inimigo porque se Satanás não existe, o homem terá que admitir sua culpa. O homem terá que crescer. O homem terá que abandonar a religião. O homem terá que olhar para dentro e mudar. Mas isso exige dor, consciência e renúncia. Então preferem manter a mentira. Criaram um Deus domesticado e um diabo folclórico. Vivem entre o medo do inferno e a promessa de prosperidade. E chamam isso de fé. Deus é o único, a fonte do bem e do mal.
da luz e das trevas. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Isaías 45:5. Não há outro lado. Não há dualidade. Tudo vem de Deus, inclusive o que você chama de tribulação. Deus constrói e destrói, mata e faz viver, levanta e abate, e isso não o faz mal. Isso o faz completo, santo, soberano. Conclusão: a verdade liberta, mas a religião a odeia. Você quer se libertar? Abandone a farsa. Assuma a responsabilidade. Enfrente a verdade. Deus é o bem e o mal. E não existe inimigo fora de você. Tudo é consequência. Tudo é reflexo. Tudo está diante de ti. Você continua nessa farsa se quiser, a verdade está aí.